Olá, sou o David Martins, do David Martins Engineering. E eu sou o Sérgio Sena, da Sena Electronics, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Eletrónica Portugal. Hoje, 12º. David, chegámos à dúzia. A uma dúzia, portanto, estamos a aguentar. já não é mau. E faltam mais 4 para fazermos um F. Faltam, sim, ou seja, mais 3. Mais um 3. F, um 0F. 0F, o 0F. O episódio 0F. Exato. Ou seja, GX0F. Mas lá chegaremos. Então, como é que foi esta semana? Conta lá. Olha, como sabes, eu também já tinha dado conta aqui no podcast. Tinha aí um projetozinho com muita componente mecânica. Pois. Muita mesmo. Porque a questão é, não poderia ser, isto não deveria estar alguém mais, não é mais sabido em mecânica, porque eu também não considero que os meus conhecimentos de mecânica sejam assim tão maus, mas não deveria estar alguém mais nessa área de volta disto. Bom, a questão é que o projeto é basicamente um projeto pessoal, obviamente, uma continuação de algo que eu já tinha feito para uma universidade, para um laboratório de investigação há uns anos. Certo. E agora basicamente é prolongar, é fazer uma segunda versão disso que já estava, desse sistema que já estava feito. Pois. Em que basicamente é um posicionador triaxial. Até se consultarem lá na minha página, acho que é a primeira, pois, porque eu entretanto apaguei muitas coisas e é a primeira, portanto será a publicação mais antiga que lá está, é de um posicionador triaxial e tal, só que na altura com outro tipo de conhecimentos e essencialmente com outro tipo de apoio, seja ele monetário, seja ele orçamento, sim, seja ele monetário, seja ele logístico. Pronto, não ficou, apesar de estar a funcionar, não ficou com a qualidade que eu quase com a qualidade que eu gosto, que me caracterize. É um pouco assim. Desta vez segurei um pouco mais as rédeas e portanto, isto é totalmente feito da forma como eu quero, como eu digo, ou então nada feito, pronto. E não havendo mais ninguém que fizesse aquilo em contrarrelógio, pronto, lá me fizeram o convite formal assinado e tal para executar aquilo. Foi bem negociado então. Isto, no meio académico nada pode ser bem negociado, porque a história é sempre a mesma, está tudo sempre a gemer muito, nunca há nada. A eletrónica fica para o fim, não é? Pois, e neste caso isto não é o core do projeto, portanto isto é uma ferramenta que os ajudará a cumprir o objetivo. Sem ela e no prazo que tem disponível já é muito difícil cumprirem o objetivo. Mas quando a submissão do projeto não contaram sequer com verbas para isto, depois também com a questão do corona e tal. Enfim, então é basicamente espremer várias rubricas para conseguir verba para isto. Mas pronto, isto faz apenas com que, para ser algo muito mais barato do que deveria ser o real custo, faz com que a percentagem de projeto seja muito maior. Tem que se pensar muito melhor nas coisas, enquanto se houvesse verbas, partiria-se para algumas soluções mecânicas já feitas. Como não há, tem que ser todas criadas de raiz por mim para tentar espremer ao máximo o custo. E depois, pronto, entra toda a parte eletromecânica, mais eletrónica, mais software de controle, que apesar de não entrar à conta ao início, mas
sem ele também nada é feito. E pronto, mas é o que vale, que eu gosto de ir fazendo este tipo de coisas de vez em quando, não muito, mas de vez em quando, estas partes mais mecânicas, porque também dá outro gosto de ver coisas a mexer. É como diz o meu camarada Daniel Oliveira. Exato. Não é o da SIC, não é o da SIC, é outro Daniel Oliveira. Que isto conta é luzes a pescar e motores a rodar. Tem e que é, ser, é mais ou menos isto. Não há nada que não alegre o dia de um profissional do que chegar ao final e ver luzes a pescar e motores a rodar. Claro. Tem que ter pelo menos luzes a pescar. E portanto, sim, olha, até tive que reformular não é propriamente a palavra, tive que reformar é a palavra. Pois. Reformar a minha impressora 3D, que já tinha uns anos e já não dava vazão, então tive que comprar uma nova. Basicamente para fazer isto, obviamente não servirá só para isto, tem outras aplicações, assim como tinha a outra que eu tinha. Pois. Mas a outra já tinha lá algumas partes que já estavam, aliás, era das primeiras. Eu tenho aquela há 6 anos. Pois ainda era daquelas impressoras que eram resultado de outras impressoras, portanto era aquela fase em que uma impressora está a fazer a impressora seguinte. Só que com o passado do tempo havia ali muitas partes mecânicas que o próprio plástico estava mais quebradiço, apesar de ainda aguentar a estrutura e tudo mais, mas não justificava, e já era um projeto meu de há uns anos pegar naquilo tudo e fazer uma impressora em perfil de alumínio, com uma rigidez mecânica diferente. Entretanto também o vagar não é uma coisa que me assista muito, e então teve quando tiver tempo eu pego nisto e vou fazer. Quando tiver tempo, entretanto chegou agora, e sinceramente ainda bem que não o fiz, nem dei perder muito tempo com aquilo, porque ao preço a que se consegue isto atualmente, certo, toda ela robusta em perfis de alumínio, com outro tipo de guias lineares e por aí fora, não justificava o esforço. Justificava sim aguentar aquela a trabalhar mais 2 anitos e agora comprar. Já agora, é isto, olha, qual foi? E as novidades? Qual é a marca e o modelo já agora? Olha, é uma Creality. É uma Ender 3, Pro. Se procurarem por Ender 3 Pro, vai aparecer algo a custar ali à volta dos 220 euros, mais coisa, menos coisa. E pronto, é isso. Toda ela é montada. Aquilo não é item, eu julgo que aquilo é perfil Bosch. Perfil Bosch de 20mm. Os laterais é de 20-40, portanto corresponde ao perfil 5 da item. É toda uma robustez que as outras. A minha anterior era uma Prusa i3 das primeiras, portanto. Exato. Eu nem sei se isto, procurando por Prusa i3, se aparece alguma coisa. Não. Aparece, mas já estas invenções depois já muito mais melhoradas. Sim. E tal. Isto nos últimos anos deu um grande salto mesmo, em termos de impressão 3D. Sim, a minha até o extrusor era feito com era material impresso. Aquilo que puxava o filamento e tal, até isso, pronto, não se justificava já, pelo preço, não, isto deu um grande salto, tanto aqui há uns anos atrás, nessa altura, era, quer dizer, estava acessível para toda a gente comprar, mas depois a operação de uma coisa dessa, montagem e operação, hoje em dia certeza que o teu interface pões para lá o 3D, que ele converte automaticamente, faz tudo. Está imensamente melhor a nível de slicers, está imensamente melhor. Mesmo a nível de programação, antes era necessário. Eu a minha tive que fazer assim. Também dá-me outro arcabouço no conhecimento disto. Porque pelo menos eu sei como é que elas trabalham mesmo por trás, o que é que está ali a ser feito. Porque até a calibração de quantos steps por milímetro
era algo que tinhas que ser tu a fazer, porque como dependia da impressão algumas coisas, pois. E como a impressão podia ficar com um ligeiro offset, então tinhas que fazer esse tipo de correções e por aí fora. Mas já na altura não, zero, ou seja, sem montagem alguma, todas as partes tive que ser eu a montar. Já na altura dei 400 e qualquer coisa euros pela minha. Pois, estás a ver? Anos mais tarde, uma já pré-montada, não tem nada a ver. Eu recebi aquilo, acho que era da Rap Algarve ou coisa do género, eram uns tipos de uma universidade, não sei o quê. Eu recebi aquilo comparado com isto agora, complexidade zero. Eu passei 2 dias a montar a outra e a afinar e não sei, e depois só passado uma semana é que tinha a máquina mais ou menos oleada para desenhar aqui, fazer o slicer, meter ali, está a fazer. Eu recebi a impressora na sexta, eu no sábado às 10 da manhã, ou seja, com 2 horas de trabalho de sábado, eu meti a impressora a dar e recebi a impressora na sexta. Portanto, eu comecei a montá-la sexta, às 10:30 da noite, para aí. Pois. Quando já tinha jantado, estava aqui sem fazer nada, ok, vou montar isto. Então foi ali um bocadinho até à meia-noite, foi mais 2 horas de sábado e está feito. Ok. Tanto que nem sequer fiz upload de nenhum G-Code, já usei eles já mandam um cartão que tem todas as informações que possas precisar de tutoriais e não sei o quê, e mandam sempre uns exemplositos, um conzito, um bonecozito qualquer, e meti aquilo a imprimir só para ver se estava tudo ok. E estava, pronto. Eu acho que inclusive eu mandei-te a foto até do conzito, e a resolução daquilo até está muito aceitável pelo preço. Pois. Isto não é para fazer caixas nem coisas finais, não é para fazer caixas, vamos chamar caixas para eletrónica, não é para isso. Isto é mesmo só para fazer componentes mecânicas que pelo contrário eu via-me negro para fazer isto. Dá um jeitaço imenso. Eu preciso de segurar o interruptor de fim de curso nesta posição e quero apertar no perfil aqui, certo. E pronto, só tenho que visualizar a coisa, desenhar a peça e está lá. A alternativa era ter que andar a colar ou ter que mandar cortar acrílica laser ou ter que não sei o quê, mas se a seguir tiver que moldar um bocado ou fazer algo que já não seja completamente plano, já está o diabo armado outra vez. E isto tem que se admitir, pelo menos para este tipo de projetos dá um jeitaço imenso. E em termos de ruído, é muito ruidosa ou é mais silenciosa? Não. Os motores são silenciosos? Sim, eu da última consegues ouvir na mesma, porque os motores têm sempre vais ouvir sempre algo dos motores, ainda por cima uma impressora sem carnagem, mas aquilo que se ouvia mais na minha outra era os rolamentos no varão linear, que era rolamento de aço, era o rolamento cilíndricos a trabalhar num varão de aço, e ouves o rolamento a trabalhar, ou conseguis ouvir aquele barulho. Aqui, como trabalham uns rodízios em nylon num perfil de alumínio, tu não tens qualquer barulho de movimento. Ou seja, a única coisa que ouves é a ventilação para arrefecer o extrusor e tal. Aqui possivelmente é o que está a fazer mais barulho no meio disto tudo, e é os motores, pronto, obviamente tem que fazer algum ruído a mexer, mas a nível de barulho é muito menor. Olha, isso é boas notícias então. E já para não falar as pontas de extrusão, eu só tinha uma, na minha outra só tinha uma. Eles aqui mandaram 2 mais um pack de 5. Olha, estás a ver? Tenho para aí pontas de extrusão. Nem eu sei quando é que se deve trocar uma ponta de extrusão, porque a outra durou-me tanto tempo, eu não sei o que. Mas pronto, se eventualmente necessitar, ou porque, sei lá, não sei se a ponta de ir raspando no vidro ou coisa do género, se poderá fazer ali alguma coisa, olha, já. Sim,
e esta tem mais essa vantagem. A Ender 3 não tinha, a câmera era de plástico, era um plástico, uma fibrazita, mas aquilo, pá, não é a mesma coisa do que ter o vidro. E a Pro já mandam com o vidro. Okay. E pronto, é as novidades que tenho aqui deste lado. Pronto, é continuar agora a fazer bonecada com força. Que pá, tenho estes mesitos que estão aí pela frente para ir fazer a montagem do mecanismo todo. Sim, senhor. No local. Mas desta vez, espertalhão. Vou levar isto, tudo preparado já. Tudo modular. Eu vou desmanchar aqui, montar lá, e tenho por obrigação de trabalhar. Se ele trabalha aqui, não é a diferença geográfica que vai fazer com aquilo varia. Se bem que é muito comum nós, na eletrónica e tal, está tudo aqui a trabalhar, isto está espetacular, mandas para o cliente e chega ao cliente, isto aqui não funciona nada. Bom, é a diferença geográfica, de certeza. O material é o mesmo, está tudo igual. Pá, às vezes acontece, e a diferença geográfica às vezes leva com algumas culpas. Leva. É mesmo da diferença geográfica, não é mais nada. Olha, por falar nisso, isto é um bom segue para o que aí vem. Eu a semana passada disse que ia fazer já recebi as placas, ia fazer uma análise do que é que tinha acontecido a estas placas. Já me debrucei. Realmente precisa de 10 minutos para descobrir. 10 minutos, nem foi tanto, mas pronto, vamos falar em 10 minutos para descobrir o problema. O problema não é da assemblagem, não é dos componentes, e o problema situa-se entre a cadeira e o teclado. Esse conhecidíssimo problema. E pronto, e como eu digo, é bom. Nós não estamos aqui só para dizer aquilo que funciona bem, mas também para também dizermos aquilo que funciona mal. E neste caso, meia culpa, porque fiz um erro crasso. Foi um erro crasso quando da finalização do projeto no Altium, que me leva a bater com a cabeça nas paredes, porque com tantos anos de design, como é que eu me fui esquecer de uma coisa tão básica como fazer a correr o script das regras no final da PCB está desenhada. E eu fui confirmar se tinha feito ou não, e quando eu confirmei que não tinha feito o script das regras, e eu assim, pronto, és mesmo maçarico, 20 anos disto e mesmo assim ainda fazes erros desses, pronto, ok. E descobri que faltam aqui uns planos de massa que não estão ligados à massa, ou seja, estão a flutuar. São planos que estão a flutuar. Ok. E eu, o que é que eu fiz? Agarrei aqui no multímetro, pus o multímetro em corrente, ok, e liguei os planos à massa, e pronto, e estava a consumir 1 ou 2 mA, era aquilo que eu esperava, e passou tudo a funcionar. E eu sei, ok, pronto, então esta placa, em vez de ter 8 saídas, tem 6, é um protótipo, será posta numa gaveta ou vendida a custo de fabrico. E está a descoberta o gato. Não é de componentes, não é do esquemático, foi apenas do operador. Erro do operador. Sinceramente. Isto às vezes. Mas olha, mas isto. Sabes o que é? Não sei se acontece contigo, mas em termos. Na questão profissional, quando estamos a fazer coisas para empresas, ou pelo menos eu, ou na empresa ou para empresas, a parte do design que o tempo que eu demoro a certificar-me que está tudo bem feito é muito grande. E eu vejo e revejo e corrijo e vejo aquilo, e às vezes estou dias inteiros só a verificar se está tudo bem feito. E realmente tenho um track record na indústria de que as minhas coisas funcionam à primeira. Ok, podem precisar de um tuning aqui ou ali, que são malhas analógicas aqui, mas em termos de funcionamento a coisa funciona à primeira. Eu depois venho para casa. Às vezes as coisas pessoais, talvez seja a confiança. Em casa, pois, não faço certas coisas que faço no cariz profissional, e já não é a primeira vez
que me acontece isto de uma coisa simples não funcionar. E eu venho a perceber, pá, isto foi erro meu, que não tomei as devidas precauções, ou pelo menos devia ter tido mais cuidado na certificação de certas coisas. Ou seja, facilitei. Quando facilita, o erro acontece. Epá, e isto, felizmente, a placa não é pelo custo, é mais pelo ego, mas para isso é que nós estamos aqui e eu gosto de dizer as coisas que correram mal e foi por minha culpa. Agora sei que o esquema está bem, o design está bem, apenas foi a parte operativa final que não foi certificada. Pronto, é isto. Faz parte, pá. Por acaso eu não me posso. Lá está, eu vou falar isto, mas vou-me arrepender. A malta nunca pode falar estas coisas, mas eu por acaso não me posso queixar muito, porque não. Pronto, na empresa é o que é, pá, às vezes são coisas que para teres o produto carece mesmo de vários protótipos para validar os bocados de ideias, porque não consegues validar de outra forma. Mas em casa, que é uma situação um pouco diferente, por acaso não me costuma falhar. As coisas graves, por exemplo, isso, planos de massa e não sei o quê, não é muito comum, quer dizer, não me recordo de alguma vez ter acontecido. Mas também, desde que comecei sempre a correr o via stitching e a fazer vias, eu todas as bordas que faço, a partir do momento que eu não tenho que pagar vias, eu não poupo aquilo, porque a ideia é ter um bom plano de massa, e portanto, se tiver um bom plano de massa, é ter, se o caminho de um driver qualquer tem que fazer, sei lá, 50mm até chegar ao fim da borda, com um bom plano de massa e vias ali com fartura e tal, faz menos, não tem que circuitar tanto, não tem que circundar tanto o resto dos componentes que para lá estão, e portanto não sendo uma coisa mega, mega crítica, e enquanto não me cobrarem, depois quando me começarem a cobrar eu logo penso nisso. Não, agora já não. É assim, eu também acho que não. Pá. Aqui há uns anos, fui bastante... chatearam bastante por usar muitas vias. Por causa disso, por causa do stitching, na parte da RF, não é? E RF e analógico. Eu uso muito stitching, faço mesmo ali, parece uma salada de frutas. E chatearam bastante por usar muitas vias. Amigos, as vias estão aí porque são precisas, não estão aí porque eu não tenho nada que fazer, não é? Mas tens razão. Em fazer shielding não dá hipótese, tens lá ter as vias, é o que é. No caso do stitching, acaba sempre, porque aquilo como corre o DRC ao mesmo tempo, só coloca as vias onde tem que colocar. Certo. Onde tem que colocar, quer dizer, que ele faz um padrão com umas dadas medidas, mas pronto, não vai colocar uma via dentro de um pad que nem sequer pertence àquela net, portanto ele está sempre a correr aquilo. E acabo sempre por dar uma checada nisso. E olha que eu já vi que a forma como desenho boards é diferente do resto da malta. Sim. Porque eu apago nets. E grande parte do pessoal não o faz. Como assim apagas as nets? Eu tenho uma maior probabilidade desse tipo de coisas, de planos ficarem a flutuar, acontecerem. E não me ter acontecido, se calhar acaba por ter essa noção que a net é eliminada, é escondida, que eu dou uma verificação, uma checada final sempre nisso. Pois. Porque, por exemplo, a ideia é tirar o máximo de lixo visual enquanto estou a fazer. Então, a grounds e não sei o quê, saco tudo fora. Sim. Porque, eventualmente isto vai ter que se ligar com o plano. Pois. E, portanto, vamos tirar, porque senão aquilo é demasiadas linhas ali para os meus olhos, isto começa a fazer muitos nós. Aquilo tem que ser um desenho de uma PCB. O melhor tutorial que vi, desenho de PCBs, o melhor, mais simples, é do Dave Jones, em que aquilo é
são meia dúzia de páginas mesmo, Pois. mas o grande resumo daquilo é, se tu olhares para aquilo e te parecer bem, te parecer bonito, bem e bonito, depois é algo que varia de pessoa para pessoa. Certo, certo. Mas essa definição vai variando com a experiência e com aquilo que tu vês. Certo. E com quantas boards te passam pelas mãos mesmo e essencialmente não tuas. Sim. E então tu começas a ter definições de parecer bem e bonito diferentes. Sim, diferentes. E então algo que tem as pistas todas a fazer abraços e tal, ou algo que tem um roteamento muito mais linear do ponto A ao ponto B, sem andar a fazer muitas invenções e por aí fora. No final são boards completamente diferentes. Uma coisa é um ninho de ratos, outra coisa é uma board que se nota que teve alguma atenção nesse Concordo. na forma como as pistas foram feitas. Concordo contigo inteiramente. Eu realmente também faço o mesmo. Escondo as nets todas. Assim que é tudo importado para a PCB, escondo as nets todas, assim aquele ninho de linhas fininhas desaparece e pronto, e fica o ecrã fica limpo. Mas neste caso não foi esse o problema, foi o facto de... Foi uma distração. E não corri o DRC no final e não me apareceu este erro, porque os planos estão todos ligados, excepto ali uma zona pequenina num cantinho, onde precisava de mais uma só uma via da massa. Pois. E pronto, foi um erro. Pronto, olha, outra coisa. Meia culpa. Outra coisa que costumo fazer é nos polígonos, nos planos, fazer remoção do dead copper. Portanto, sim. A remoção de ilhas. E aí nesse caso provavelmente teria removido e chamar-te a atenção. Não, neste caso não, sabes porquê? Porque na ilha estava um pad ligado a esse bocado de cobre, ok, mas faltava aí uma ligação à massa, uma via. Faltava uma via para eu ligar esse bocado de cobre à massa, porque o pad do componente estava ligado, mas está no ar. Mas o pad fica no ar porque a ilha está no... perdão, porque o bocado de cobre está... O copper puro está no ar, portanto precisava de uma via para baixo, para a massa, para o plano de baixo, para fazer a ligação. Olha, não, isto foi falta do DRC. E porque eu tenho por hábito desligar o DRC enquanto estou a desenhar, porque cada vez que eu mexo alguma coisa para-me tudo para fazer o DRC e eu já não tenho pachorra para isso. Então corro o DRC, vou correndo de vez em quando e vai-me dando, se houver erros, vai-me ajudando. Prefiro assim do que estar constantemente a parar. Olha, vivendo e aprendendo, e fica também a nota, porque de certeza que não deve ser o único. Acontece. Mas é assim, olha, isto agora não vou ficar com elas na gaveta, vou vendê-los a preço de custo, meto isto ao preço que me custaram, mais os portes, e alguém que fica contente por isso. Sim, mais canal, menos canal. São 6 canais por 6 paus mais portes, já viste? Está tudo bem. Está tudo bem, olha, sim senhor. Então, que notícias novas é que temos aí, David? Ora, portanto, terminando o estado da nação, aqui. Exato. O estado. Ora, temos aqui algo que eu já tinha falado no podcast número 9, se não estou em erro, que era sobre o aparecimento do novo acelerómetro da ST, o tal IIS3DWB. Eles podiam facilitar um bocadinho, de maneira que... E atenção, que os acelerómetros que tinham antes dava para ler. Por exemplo, eles têm o LIS 3DH, por exemplo. Isto já dá para ler. Agora o IS3DWB, bom, pronto. mas pronto, já tinha comentado o aparecimento deste acelerómetro, que era é apenas portanto não é
um IMO, é apenas um acelerómetro, portanto só mede acelerometria nos 3 eixos. Ok. E tem, portanto, a grande inovação era ser um ultra wide bandwidth acelerómetro e por ter uma relação, uma densidade de ruído, assim é que é, muito reduzida. Além de cumprir os standards industriais, ele pode ir até mais 105 graus. Pois. E portanto cumpre também esses standards industriais e por aí fora. O sensor é muito bom, tem um FIFO de 3 kB, que é imenso. Muito bom. Pronto, e eu já tinha falado disto, e agora ao longo da semana apareceu aqui só uma chamada de atenção, que os primeiros datasheets, ou seja, os datasheets deste sensor, isto é um nome, os primeiros, os não vinculativos, verá. Aquilo tem um nome próprio, eu tinha que abrir aí porque eles têm lá isso escrito. Portanto, as primeiras versões ainda vinham como acelerómetro low noise Triaxis Digital Accelerometer. Pois. E agora, nos últimos, portanto, na última revisão, eles mudaram para Ultra Wide Bandwidth Low Noise Triaxis Digital Vibration Sensor, porque a densidade de ruído é tão baixa e a resolução é tão alta, estamos a falar de 0.06 microGs por LSB, portanto por cada bit, se não estou em erro. E portanto estamos em ranges completamente diferentes do que costumava andar por aí. E portanto era só esta chamada de atenção. Achei curioso aliás, perdão, é 0.06 milig por bit, por bit menos significativo. Pronto, e achei curioso eles terem transformado isto, ou seja, via-se claramente que a ideia era construir um acelerómetro, mas depois pensarem, espera aí, que isto afinal é bom demais para ser acelerómetro, para ser só um acelerómetro, vamos chamar isto e vamos criar uma espécie de uma gama própria, que é um sensor de vibração. E portanto isso acaba por ser curioso. E tem também aqui uma application note, um white paper da ST, que também vai ficar lá o link, porque acho que este é mesmo muito importante. Tem 17 páginas, é extenso, mas a ST fez uma espécie de uma reformulação nos seus documentos e por aí fora, e eles gostam a ter uma acuidade muito maior na apresentação visual dos documentos. E este aqui é um bom exemplo disso. Está muito bom. Em que basicamente é a utilização a utilização de MEMS, portanto de acelerómetros MEM para monitorização de condições, ou seja, isto na prática é utilizar acelerómetros, giroscópios, o que é que seja, para fazer a manutenção preventiva, ou seja, para fazer uma análise do estado de funcionamento daquele equipamento, só com análise, neste caso, em vibração. Isto não vou estender muito mais. Quem tiver curiosidade, visite lá o link e visite o nosso ficheiro. Vai lá estar o link para este white paper, mas sim, tem aqui muita informação, muita coisa curiosa, em que basicamente basta um bom sensor e um micro a fazer FFTs a toda a hora para se criarem algumas janelas de validação, de passe, não passe, para dar uma espécie de supervisão ao estado daquela máquina. E este sensor permite isso,
isto fugindo. Aliás, isto hoje quase que é o podcast aqui da minha parte, é quase o podcast da mecânica. Mas e como o sensor tem mesmo muita resolução, de facto é muito bom e consegue ir até data rates de 26K, julgo eu, o que é imenso. Conseguimos inclusive ter análise do deterioramento dos próprios rolamentos. Pois. Ou seja, é muito comum máquinas de esforço e por aí fora, o rolamento com o tempo aquecer, desgastar, partir, qualquer coisa, e conseguirmos ter uma análise só através do tipo de vibração, porque o rolamento passa a ficar desgaste? Sim, tem desgaste e não deixamos de ter um movimento compensado. Sim. Os rolamentos são feitos para ter um movimento super preciso, certo. E deixamos de ter um movimento compensado, e o facto de termos essa descompensação vai criar uma vibração extra numa outra frequência qualquer, ou numa outra frequência qualquer, ou vai maximizar uma das frequências de trabalho que já estão a ser analisadas, e portanto vai fazer com que saia da janela de segurança. Certo. E eles aqui no white paper têm aqui mais para o final, aqui na página 11 por aí, tem alguns exemplos práticos de como algo assim pode ser interpretado. Portanto, existem duas janelas, é feita a amostragem do sensor, é feito o cálculo está sempre a ser feito o cálculo da FFT, e portanto, em cima depois disto é criada uma janela de condição normal de funcionamento, ou condição alarme, ou condição crítica de funcionamento, em que, em alguns casos, isto é um exemplo, em alguns casos pode levar inclusive ao shutdown imediato da máquina, dependendo do trabalho que ela está a fazer. Mas um rebentamento de um rolamento, já estamos muito à frente, ou seja, o rolamento não rebenta, naquilo não parte tudo de um momento para o outro, ele já vem há horas a ficar cada vez pior, e pode muito facilmente ser feito, quer dizer, muito facilmente, é relativo. Temos empresas especializadas a trabalhar nisto e isto é o ganha-pão deles, mas pronto, mas este tipo de sensores trazem-nos aqui muito boas ferramentas para a análise deste tipo de situações, e fica aqui, é um campo interessante, e vale bem a pena abrirem este white paper. Eles não é propriamente o sensor que eu estava a dizer, do IIS3DWB, portanto é do IIS, é do irmão, é do IIS2DH, mas pronto, mas a família é a mesma, é tudo igual, e portanto sim, mas isto depois... Sim, força. Isto depois traduz aplica-se a este acelerómetro. Aliás, este acelerómetro novo, este vibratómetro. Sim, vibrómetro novo, vibrómetro. Aplica-se melhor a este paper, e acho isto não são simulações, isto são medições bastante melhor do que realmente o que usaram no white paper. Sim, isto vai ser, isto já deve estar a ser usado na indústria, algo parecido, mas isto pode ser uma revolução muito grande em termos da manutenção preventiva industrial, e é uma grande ferramenta para quem poderá fazer essas coisas, digo já. E não só dada a resolução de medição, podemos ir para o lado da quase geotecnia, se bem que isto sobre a geotecnia e MEMS não é bem, eles não se dão muito bem, mas este é de todos aquele que eu vi que mais se aproxima desse campo, e se tudo correr bem, nas próximas semanas irei lidar mais de perto com este sensor, e depois também poderei fazer mais comentários já com conhecimento de causa do comportamento dele, se realmente é o que está escrito ou não, mas acredito que sim, tem
é tudo demasiado demasiado consistente a informação para não ser assim. Sim, e pronto, olha, aqui desta minha parte, e acho que agora acabei com as partes mecânicas. Está despachado. Tá. Passemos, e portanto, companheiro, passamos a componentes mais diretos. Aqui há uns tempos, digamos, isto já foi o ano passado, mas há coisas que, apesar de terem escapado uns meses, nunca ficam fora de interesse, porque realmente vocês já devem saber que eu sou muito ligado à energia, à potência, controle, etc. E descobri, porque andava à procura, precisava de algo deste género, precisava de um polyswitch, precisava com um componente com uma característica diferente. E então andava à procura e descobri um componente recente da Littelfuse. Nós falamos das marcas todas, mas não temos nenhum componente de marketing aqui, mas é importante dizermos qual é a marca, que é para as pessoas lá chegarem mais facilmente. É um componente novo, recente da Littelfuse. É um polyswitch, nós sabemos como é que eles funcionam, não é? É um fusível, não é? É um fusível, é um térmico, só que faz um auto-reset assim que a condição de corrente, extra corrente ou de sobrecorrente desaparecer. Este polyfuse trabalha de uma maneira ligeiramente diferente. Foi desenhado para ser embebido nas partes de fontes de alimentação, nas partes onde há maior aumento de temperatura, na parte dos cabos, nas fichas onde há um aumento de temperatura normal, e com o tempo esse aumento de temperatura vai aumentando porque as fichas vão ficando sujas, etc. O que é que este polyswitch, a polyfuse, faz? Apesar de, continua com a mesma característica de o excesso de corrente aumenta a temperatura e ele abre, não é? Da realidade eles aumentam a resistência para quase infinito. Este polyfuse está desenhado a que aos 100 graus centígrados ele desliga por si próprio. Okay? Mesmo que a corrente não seja superior ao que está desenhado, ele aos 100 graus de temperatura vai entrar em alta impedância ou em alta resistência, ou desligar. Eu, quando vi isto, achei isto muito, muito interessante, porque recentemente tive uma aplicação em que precisava de proteger certa parte do circuito com a temperatura e corrente ao mesmo tempo, e na altura não tinha visto isto, mas vi agora, vem sempre a tempo. Portanto, fica a dica. Isto foi feito para pensar nas cargas via cabos USB, para pôr isto nas fichas ou nos cabos do USB-C, que têm mais corrente de carga. E achei isto muito interessante. David, ias dizer qualquer coisa? Sim, isso como fail-safe para algumas aplicações é ótimo, porque quando entramos na área da segurança, quanto menos coisas houver para falhar, melhor. Ou seja, tu acabas por ter algo que é um passivo, pois, e que pode quebrar o circuito. Portanto, eu imagino isso, por exemplo, existem drivers de motores e por aí fora, em que é controlada a temperatura do driver para ele não entrar em sobreaquecimento e por aí fora, mas passa um pouco por aí. Ou seja, não é muito comum encontrar esse tipo de proteções, mas a ideia é muito boa. Ou seja, uma coisa é eu ter eu estar a vigiar, ter o meu bloco de controle e estar a vigiar a temperatura do driver, e espera aí que isto está a elevar muito e vou tomar alguma ação no driver, ou corto, ou o que é que seja. Pois. Outra coisa,
e que, apesar de não ser bonito, não quer, é algo que acontece, e ninguém, e apesar de ninguém admitir que já fez coisas em que isso aconteceu, isto nem sempre corre bem à primeira, ou nem Certo. sempre corre tudo bem. Sim. E portanto pode haver uma condição mega especial em que o nosso controlo vá ao ar, dê vida, e entregue a alma ao criador. Certo. O driver fica bloqueado, seja por que razão for, e portanto entramos num loop de leva a mais aquecimento. Se todas as medidas de proteção que nós tínhamos passavam, por exemplo, para um micro ou para qualquer outro controle, mas que entretanto aquilo foi à vida, nós não temos outra forma de atuar, e todo aquele sistema fica ó Deus dará. Bom, aquilo quando é que para? À partida, quando começar a arder tudo. Quando para. Certo. No entanto, se tivermos uma proteção destas, e isto eu vejo isto um pouco como um polyfuse. Está lá, está lá, não me dá trabalho nenhum, não tenho que me preocupar em nada com aquilo, zero. Quando espero nunca ter que o ver a atuar ou coisa do género, mas se eventualmente acontecer, lá está, já está trabalho adiantado, certo, digamos assim. Certo. E isso é ótimo. E o package, eu estou aqui a ver o package, é uma coisa 0805, pequeníssimo. Sim, portanto isto é nada. Isto quer dizer, isto nós estamos a falar de um polyfuse, é essencialmente uma PTC melhorada, uma PTC super melhorada. Só que isto ainda é mais porque, além de ser um polyfuse, está feito, não sei bem que fizeram isto, mas está aos 100 graus exatos, ou pronto, com um errozinho se calhar de 1%, não sei. Sim. Que eu não fui ver o erro, mas ele desliga, abre, não é? Eu achei isto fabuloso. Isto é um PTC com esteroides, mas ao cubo. Sim. E portanto, é como tu dizes, temos o nosso circuito a monitorizar tudo e a tomar conta das operações, mas se há alguma coisa a falhar, isto é um secundário que protege para os motores não arderem, para a fonte de alimentação não arder, para a placa não arder, sei lá, para os cabos não derreterem, não é? Pode dar-se o caso. E não é por acaso que isto é 0805 em vez de ser, por exemplo, 0603, porque o USB-C tem já uma carga considerável em termos de amperes. Sim. Portanto, e depois 0805 é melhor para este tipo de trabalho. Fica a dica. Quem quiser ver, segue o link e a partir daqui pode. Isto é um Little Fuse, portanto está aqui a referência, podem lá ver. Pronto. Ok, muito bem. Mais coisas. Temos aqui só aqui um lamirezinho sobre uma empresa chamada Lumotive. É uma startup sediada em Seattle. Que basicamente está. Isto já há algum tempo que se ouvia falar deste tipo de coisas e eventualmente teria que surgir, que é câmaras de telefone que além de termos uma câmara RGB, passamos a ter também uma câmara de profundidade. E portanto esta empresa, a Lumotive, ela está a desenvolver câmaras que cumprem estes requisitos, portanto já para ser aplicado em telemóveis, e isto acaba por ser um pouco, para quem ouviu falar ou teve a oportunidade de trabalhar com o Kinect da Microsoft. Portanto, era uma câmara RGB e uma câmara de profundidade. Portanto, aqui o princípio é exatamente o mesmo. Não faço ideia qual é que será a resolução disto. A resolução disto, da câmara da câmara de profundidade. Isto basicamente vai disparar um array de lasers, e depois o outro sensor vai medir a disparidade entre cada um deles e vai calcular assim as distâncias, e daí vai gerar-se então uma imagem 3D um pouco à semelhança do que acontece com o LiDAR, só que aqui estamos estáticos e não temos nada a rodar nem nada. Portanto, em vez de ser o LiDAR, é o mesmo laser que é disparado
e é analisado em pontos diferentes da sua, enquanto ele está a circular, portanto da sua órbita, digamos assim. Pois. Aqui basicamente são vários lasers que vão disparar em sítios diferentes e portanto criam uma matriz que vai dar o suficiente para analisar a profundidade. É interessante, eu acho que sim, e isto eventualmente passará. O futuro não muito longínquo vai começar a passar por aqui. Pois. Sim. Porque é algo que dá muito jeito, é bom, tem aplicação, e portanto eu já vi coisas a serem feitas com menos propósito útil do que isto. Imaginem o que é poder pegar numa caixa, sei lá, uma caixa de um pacote que vão enviar. E poderem usar o vosso telemóvel para fazer uma espécie de uma renderização 3D da caixa e poderem usar o vosso serviço postal para, com base naquilo, porque existe, os envios são feitos não só com base no peso, mas também com uma coisa que é o peso... O peso volumétrico sim. É algo assim. E então imaginem-se ter algo que vos calcula logo o volume da caixa e pode dar logo uma cotação para aquilo por aí fora. Acaba por ser muito interessante. Isto para as aplicações em que temos isto num telemóvel, mas a partir do momento que isto fica com um tamanho super reduzido, em que temos isto num telemóvel, novamente as aplicações em robótica e por aí fora disparam por aí fora com aplicações para isto, em que a navegação fica muito mais simples. Atualmente, além de processamento de imagem e do lidar, pouco mais se utiliza, a não ser aqueles que ainda recorrem ao Kinect, mas isso, estar preso é uma só marca, um só fabricante, é sempre meio complicado e esquisito para mim. Não, é algo que não gosto muito. Sim. Porque de um dia para o outro eles lembram-se de fazer o que é que seja e nós estamos na mão deles e portanto sim, portanto seremos obrigados a nos vergar sempre que eles quiserem. Mas pronto, a nível de especificações, eu não sei se será assim tão verdade. Lá está, é preciso experimentar. Eles vão lançar uns protótipos, o X20 e o Z20. Certo. Supostamente o X20 que tem aplicações mais automotive. Vai ter range de 120 metros com exposição solar. O que é fantástico. Eu lembro-me no caso do Kinect, aquilo tinha poucos metros e se viéssemos para a rua não funcionava sequer. Portanto, aquilo podia ter uns arranquezinhos, uns lives de presença, mas não era fiável sequer. E eles aqui afirmam que conseguem isto conseguem fazer medição em 120 metros em condições brilhantes, portanto numa situação de muita luz solar, com um campo de visão de 120 por 30 graus, portanto será azimuth 120 graus, aliás, longitude 120 graus, azimuth 30 graus. E o Z20 é uma versão um bocadinho mais fraca, fará mais ou menos a mesma coisa até 50 metros, mas em troca o azimuth deixa de ser 30 graus e passa a ser 70 graus. E portanto temos uma área de cobertura muito maior, e 50 metros são 50 metros. Sim. Não, isto é bastante. São grandes promessas. Vamos esperar que isto saia para o mercado. Porque em termos de funcionamento, isto parece que pode revolucionar muita coisa. Não só a nível dos nossos telemóveis, para podermos, entre aspas, brincar, mas em termos industriais e automotive, isto vai revolucionar muita coisa. Industrialmente isto simplifica muitos processos, conseguires ter uma captura em profundidade e removes muito da complicação que anda a fazer
processamento de imagem, fazer estereoscopia e não sei o quê. Exato. Pá, que são coisas Exatamente. que Isso. ok, funciona, mas tem uma complexidade muito, muito, muito elevada e são muito sujeitas a erro. E portanto isto um equipamento destes vem ajudar bastante e vem trazer aí muita inovação. Pois, sim senhor. Muito bem. E aqui está tratado sobre Senna. O que é que tem aí mais? Olha, agora em jeito de reta final, aqui duas notícias, de uma de tecnologia nova e outra a jeito de negócios de eletrónica. Uma tecnologia nova, isto tem a ver com baterias, uma nova investigação da Samsung que conseguiu que as novas baterias que eles estão a desenvolver, conseguiu tecnologia que conseguem cerca de 900 watts-hora, comparativamente ao que há agora de melhor, que é de 670 watt-hora de densidade energética. E isto com a inclusão, não é? Porque as baterias são feitas por camadas, tipo em folhas, não é? Estamos a falar de baterias de estado sólido. São folhas que depois são enroladas ou são planares, mas pronto. Eles descobriram que uma folha de material de prata carbono, ou seja, prata metal mais carbono, uma coisa muito fininha de apenas 5 micrómetros, 5 micrómetros é o suficiente para aumentar a densidade em termos de quase 50% ou então diminuir o tamanho da bateria para ter a mesma densidade de potência. Isto para mim é uma grande evolução nas baterias, porque neste novo filme de prata carbono faz com que tenham o trabalho de prevenir que se formem dendritos. Dendritos são uns géneros de cristais que se formam no ânodo da bateria e que danificam a bateria, fazem com que a vida útil da bateria se danifique, e ao mesmo tempo aumenta também a potência e a densidade. A densidade, sim. Exatamente. Ou diminui o tamanho da bateria, como se quiser, não é? Se no mesmo tamanho tem mais potência, se quiser a mesma potência diminui o tamanho, logo também diminui de peso. Portanto, exato. Isto eu acho que é uma nova tecnologia muito interessante, mas estão aqui a dizer que ciclos de 1000 ciclos de carga, descarga, e pode fazer com que um carro, obviamente as novas tecnologias são mais direcionadas aos veículos, porque isso é o grande mercado agora, precisa de uma grande densidade energética, e que esta nova bateria, quando entrar em produção para venda generalizada, que para já ainda está em laboratório, mas pronto, acho que já estão com os primeiros protótipos, pode fazer com que o carro faça apenas sem mudar baterias 800 mil km. Ora, isto é uma grande diferença para o que há agora, não é? Há uma grande diferença do que há agora. Para o motor a combustão, só o Mercedes, que está em exposição lá no museu de não sei de onde, de um taxista português que tinha feito 1 milhão. 1 milhão e não sei quanto, depois. Pois, e está aqui também, eles concluem que esta nova densidade de baterias, com os novos packs que aí vêm nos próximos anos, já consigamos atingir um range de 800 km para um veículo. Ora, 800 km assim sim, acho que já compete perfeitamente com um carro de combustão interna. Assim já pode ser colocado de cima da mesa. Até então, autonomias muito, muito baixas não se pode comparar, e não é fácil convencer a malta a mudar para um elétrico, apesar do custo, apesar da malta explicar, está bem, isto custa mais agora, mas
a manutenção, ou seja, a longo prazo irá compensar, mas o argumento mas se eu quiser fazer Chaves, Faro, porque sim, porque me apetece e tenho o direito a fazer, não consigo fazer num dia, porque tens que parar. Tens que parar. E se calhar nem em dois. Dois fazes. Mas são 750 e tal quilómetros. O problema também depende da velocidade a com que tu vais. Né? Se quiseres um bocadinho mais devagar, consegues estender a tua autonomia. Tens que parar o mesmo tempo, porque a carga demora aquele tempo, mas como tens mais autonomia, porque vais mais devagar, acabas por parar menos vezes. Mas em 2 dias vou apanhar o comboio regional e olha que aquilo não é nada simpático a nada aquilo. Não, isto eu acho que os elétricos para já quem não queira ter esse serviço é para uso local ou regional. Pronto, eu acho que mais que isso, o pessoal dos EVs, que eu sei que eu conheço algumas pessoas dizem que já que não, que isto é um carro que dá para todo o serviço, e que há pessoas que fazem viagens europeias em elétricos, e eu acho isso fantástico, mas tem que estar a parar, ou então tem que fazer um planeamento muito diferente se fosse um carro a combustão interna. Mas vamos aguardar. Não, é assim, o futuro vai passar por um motor elétrico, mas é claro que no entanto, eu agora estava aqui a pensar, desculpa estar a interromper, estava aqui a pensar quando estavas a falar disto e de ter ciclos de vida de 800 mil quilómetros. Pois. Ou seja, se pensarmos agora, 800 mil quilómetros, partimos isto a meio, ficamos com 400 mil quilómetros. Pois. Qual é o estado do carro? Agora imagina, compras um carro e faz-lhe 400 mil quilómetros. E tu vais ter vontade de mudar de carro. Imagina que te dizem, este motor, isto nunca mais acaba. Mesmo atualmente, é uma marca que te diz, olha, você pode arrebentar o motor todos os meses que nós metemos-lhe um motor novo. A tua principal motivação para mudar de carro vai ser a condição de tudo o resto, ou seja, não do motor, não do chassi, mas da chaparia, do interior do carro. Por aí fora, há carros com meia dúzia de anos que, inevitavelmente, e se considerarmos andamentos de cidades, os riscos por fora, principalmente cidade, dormir na rua. Sim, a sujidade que fica dentro do carro, porque se há a transportar uma bebida e por aí fora, ou seja, transportando isto para valores reais, sei lá, 400 mil km, levamos que é um carro com 10 anos, passado 10 anos. Sim, por aí. Ou mais. Depende também quanto é que usas, né? Depende de como é que usas. Se usas todos os dias. Sim, eu estou a considerar já um uso algo, não digo intensivo, mas algo moderado. Não excluo já a utilização de cidade, porque cidade faz muito poucos quilómetros por dia. 400, lá interromper, 400 mil km, tinhas que andar 100, 110 km por dia em 10 anos. Pronto. Isto não tendo um único dia de folga, exatamente. Média, portanto, se parares um fim de semana, os dias seguintes já tens que fazer mais 20 km cada dia. Portanto, já passa para 120 aliás, ou 140. Pronto. Ou seja, o paradigma seguinte será teres motores que tu dás o carro para abate, mas o motor não vai para abate. Sim. E o motor volta a ser encaixado numa outra carroceria que já está à espera de um gajo que acabou de comprar o carro novo, estofos novos, chapas novas, tudo novo, mas vai andar a rolar com um motor que já tem 400 mil km. Até eletrónica. Até eletrónica. Se isto a ser assim, é algo que pode vir a acontecer, porque a ideia de tudo isto é rentabilizar ao máximo o negócio, é rentabilizar ao máximo tudo. E rentabilizar ao máximo tudo é reutilizar, sabendo que o carro a pouca mecânica que aquilo tem, portanto o motor, as baterias e tal, que ele tem uma autonomia de 800 mil km. Se tu disseres ao pessoal que houver algum tipo de benefício se trocares o carro já encurtando a 300 mil km, ou seja, um conjunto motor, baterias, tudo,
vai satisfazer duas pessoas ou coisa que valha durante um montão de anos. Exatamente. Sim. Aliás, vai satisfazer duas pessoas durante 600 mil km, seja lá os anos que isso for. Sim. Pronto. Mas é uma forma diferente de ver a coisa. Estava aqui a pensar nisso, mas é algo. Pá, quantos carros vão para abate com 200 e poucos mil quilómetros, com 300 e poucos mil quilómetros, que o motor a combustão já lhe está a sair segmentos pelo escape. que é mesmo assim. Não, depende muito dos carros e do motor, e tu sabes isso, né? Se forem carros de baixa gama, estão prontinhos para ir para abate. Se for carros de alta gama, estamos a falar de carros de alta gama que, se calhar agora nestes tempos mais modernos, não, mas esses carros mais antigos, estamos a falar de anos 70, 80, então não é por acaso que esses Mercedes fazem 1 milhão de quilómetros. São conhecidos por isso. Também eram motores que estavam sempre quentes. 24 horas quentes, não é? Sim, também ajuda. Mas nós não podemos viajar 20 anos para trás para ir comprar um carro média alta. Não. E então, não. E dizer, agora como podes, se quiser podes. ainda há. mas o objetivo de vender carros é vender muitos, barato, que é para ter muitos clientes. E portanto é como se estivesses a fazer uma melhoria. Eu não sei, bom, isto é outro tipo de discussão, mas eu não sei até que ponto as indústrias de carros vão gostar disso. Vão gostar disto, ou então vão ter que se reinventar e vão ter que te incentivar a mudar de carro. Ou seja, tu passas a ter um carro novo a cada, imagina, 5 anos. A cada 5 anos tu tens um carro novo. Mas o que é o carro novo? Esta é a questão. O que é o carro novo? Isto cabe-nos a nós também. Atenção, nós é assim, não são as empresas de automóveis, fabricantes que mandam na coisa. Atenção, nós como consumidores, nós é que mandamos, só que nós deixamos de ir na conversa. Sim, mas eu até nem me desagradava muito esta teoria. Pá. O que é um carro novo? O carro novo é que eu posso parar à frente de uma pessoa com um carro novo, sair de stand, mas o motor dá 20 anos, porque eu paguei para adaptarem aquilo assim. Pois. E o que é o carro novo? O carro novo é novo desde que seja para mim. Exatamente. E portanto pode estar aí uma outra perspectiva de ver as coisas. Mas bom, sim, senhor. Seria mais um podcast de mais mecânica. De mais mecânica. Hoje andamos só com a mecânica, mas um podcast mais automóvel do que eletrónico. Pronto. Eu acho que por esta semana está bem tratado, sim senhor. Acho que mais uma vez, tal como costumamos fazer sempre no final, agradecer a vossa aí desse lado, aos que nos estão a escutar, a continuidade de apostarem no podcast. Obrigado se conhecerem alguém que achem que poderá gostar, estar interessado no podcast e naquilo que nós discutimos aqui. Agradecemos que possam passar a mensagem. Se tiverem alguns comentários a fazer, algumas dicas, mandem-nos, falem connosco, mandem-nos mensagem por e-mail, redes sociais ou telemóvel. Nós estamos aqui deste lado e estamos sempre abertos a sair um pouquinho fora do que normalmente nós fazemos aqui. Portanto, é sempre bom também fazer coisas diferentes. David. Aliás, até porque é o podcast de Eletrónica Portugal, que foi um podcast de mecânica. Sim, hoje foi 50% de mecânica, vá. Portanto, quem tinha a intenção de hoje ir ouvir um podcast sobre eletrónica, as nossas desculpas, acabou por levar a um podcast de mecânica. Mas pronto, vamos para não ficarmos chateados, vai ser um podcast de eletromecânica. Eletromecânica, pronto. É uma misturazinha. Exatamente. Está bem. Pronto. E está feito, pronto. Muito obrigado então. Obrigado a todos os que têm dado feedback e continuem aí desse lado a fazê-lo. Que nós, com o maior dos gostos, vamos lendo as vossas mensagens e vamos respondendo sempre que nos possível. E claro, tal como o Senna já disse, vamos atendendo sempre às melhorias. Nós estamos a tentar fazer algo diferente, então todas as melhorias serão bem-vindas. Correto. Pronto, até para a semana. Está feito, até Saúde para a semana. Para todos. Adeus. Tchau, até para a semana.